Olá! Dando continuidade então ao estudo dos radicais e dos radicandos, na aula passada aprendemos a fazer multiplicação e também divisão de radicais. Vimos também a propriedade distributiva da multiplicação e hoje a gente vai ver então a potenciação de radicais. Eu coloquei uma situação bem importante agora aqui nessa sequência para a gente aprender a escrever um radical usando o expoente fracionário, ou então chamado também de expoente racional. Como é que funciona isso? Quando você tem uma raiz que não indica nada aqui no índice, você sabe que é a raiz quadrada e o índice dela é 2. Se um número não tem expoente, você sabe que o expoente do número é 1. Então você vai escrever o radicando aqui, que é o 2. Vai fazer uma fraçãozinha. O número na parte de baixo aqui é sempre o índice da raiz, nesse caso é 2. E o número na parte de cima é o índice do radicando. Então, repetindo, esse número aqui é o índice da raiz e esse aqui é o expoente desse número. Vamos para o segundo exemplo. Que número que vai aqui embaixo? É o 3. Na parte de cima é o 2. Então esse aqui e esse aqui ali. Aqui também temos o 4 aqui e o 3 lá. Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Você vai ver que na simplificação, depois na sequência que teremos, é importante você saber colocar os radicais na forma de expoente fracionário. Casos de potenciação de radicais. Então você vai ter uma raiz elevada a um determinado expoente. Você tem que usar a mesma situação que você usaria se fosse um número natural ou um número inteiro elevado a um expoente. Aqui eu tenho raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Eu vou fazer raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Aplicando o conteúdo da aula passada, 10 vezes 10, 100. Então a resposta é 10. Cubo. Tem que repetir a raiz quadrada de 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aqui eu já dei a resposta final, porque era uma raiz exata. 125 não tem raiz exata, mas eu posso fazer a fatoração. Vamos pensar só aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. E é a raiz de 5. Então essa aqui já é a forma fatorada do 125. Próximo exemplo. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. Aqui não vai ter muito o que fazer, veja só. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vai dar raiz quinta de 8. Se eu tentasse fatorar o 8, o máximo que eu ia conseguir era um 2 ao cubo, que não me resolve nada. Então essa aqui já é a resposta certinha. Ah, mas se eu quisesse deixar diferente, podia deixar assim, ó. Mas assim é mais compreensível. Raiz quinta de 3, aliás, raiz quadrada de 3 elevado a 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. Vai dar 3, 9, 27, 81, 243. Dá para fazer uma forma fatorada disso aqui, sim. Vamos pensar nesses dois aqui, que dá 3. Esses dois aqui também dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então vai dar 9 raiz quadrada de 3. Essa é a forma fatorada do 243.
Mais dois exemplos, então. Raiz cúbica de 10 elevado a 4. Então, vai ser uma raiz cúbica 1, 2, 3, 4 de 10.000, né? Raiz cúbica de 10.000. Para fazer de uma forma fatorada, vamos pensar que eu tenho 3 números 10 aqui, então isso aqui vai dar a raiz cúbica de 1000, que é 10, né? Então eu tenho que... Essa aqui é a forma fatorada do meu resultado. Agora eu tenho um binômio aqui. Por que é chamado de binômio? Porque é uma soma de dois termos, que eu não posso juntar os dois e transformar num só. Lembre-se que você nunca pode somar os radicandos. Então aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Vamos ver no que dá isso aqui. Usando o princípio da propriedade distributiva, eu vou pegar a primeira raiz de 5, depois a raiz de 5 com a do 3. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 3, 9. Então, note que eu tenho duas raízes exatas. Aqui é 5 e aqui é 3. Então, eu posso juntar essas duas aqui. Uma raiz de 15 mais uma raiz de 15 vai dar 2 vezes a raiz de 15. Mais 3. O 15 não é fatorável, porque a fatoração dele é 3 vezes 5, não resolve nada. Mas esses dois números eu posso juntar. Então, 8 mais 2 vezes a raiz de 15. Finalizamos.